Oi, antes de começar esse episódio, eu tenho um recado da redação para dar para você, que é ouvinte do 451 MHz. Atenção, leitores onívoros! A 451 tem uma super novidade para você. A nova assinatura digital agora tem a duração de 1 ano inteiro. Por apenas R$ 99,90, você terá acesso ilimitado a resenhas de lançamentos, entrevistas com autores, clube de leitura, podcasts e ainda leva de presente uma eco bag exclusiva para espalhar a palavra da bibliodiversidade por aí. Assinantes da 451 ganham ainda acesso ao Clube de Benefícios 451, que dá descontos de até 40% em editoras, instituições culturais e de ensino e outros parceiros ligados ao universo da música, moda e streaming de filmes. Visite 451.com.br/cine e faça agora a sua assinatura digital anual. Está começando o 120º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. É isso aí, episódio 120. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O que ele faz é uma espécie de etnografia da cidade, porque consegue entrar nos esquemas, nos sistemas, e uma compreensão que não é só pelo exótico também, é pelo que há de humano e de vivo ali, e que é muito bonito. O João do Rio, ele é um autor profundamente contemporâneo, porque o João do Rio fala de dilemas que estão muito vivos, esses dilemas que a gente está encarando hoje no Brasil, o passado escravocrata, como é que esse país se situa diante do século XXI, quais são as nossas contradições, os dilemas de um urbanismo desenfreado, o que está acontecendo ali, ele fala de tudo isso. Você acabou de escutar as vozes da editora Ana Lima Cecílio, que é curadora da Flip 2024, e do historiador Luiz Antônio Simas, que é um velho conhecido aqui do podcast, inclusive fez uma pontinha outro dia aqui no episódio sobre o Camões. Eu ainda vou falar mais sobre eles, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. A Ana Lima Cecílio é formada em filosofia pela USP e trabalha no mercado editorial há mais de 2 décadas. Ela passou pela Cosac Naif, pela Globo Livros e pela Carambaia, e trabalhou também como livreira na 2 Pontos. Este ano, ela é a nova curadora da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que está homenageando o escritor carioca João do Rio. Já o Luiz Antônio Simas é historiador, professor e babalaô no culto de Ifá. Ele é carioca e escreveu O Corpo Encantado das Ruas, título que já está de cara citando o homenageado da Flip 2024, que é autor de A Alma Encantada das Ruas. Ele ainda escreveu Crônicas Exusíacas e Estilhaços Pelintras, que foi publicado também pela Civilização Brasileira, e Sonetos de Biroscas e Poemas de Terreiro, editado pela José Olímpio. Todo ano ele está lançando um livro novo. Agora ele vai lançar Bestiário Brasileiro, Monstros, Visagens e Assombrações, que vai ser publicado pela Bazar do Tempo na Flip 2024. A Ana e o Simas estão nesse episódio para conversar sobre o homenageado da Flip 2024, o jornalista, escritor, cronista João do Rio, um dos autores mais importantes da literatura brasileira, particularmente do início do século XX no Rio de Janeiro, e que agora coloca os 2 pés no cânone literário brasileiro. Então vamos lá para a primeira parte da conversa com a Ana Lima Cecílio e o Luiz Antônio Simas. Hoje no 451 MHz para falar desse grande autor brasileiro que é o homenageado da Flip 2024. O grande Paulo Barreto, João do Rio, foi escolhido pela curadora Ana Lima Cecílio para ser o patrono dessa grande festa literária que todo ano acontece em Paraty. Então a gente está aqui para conversar com a Ana. Tudo bem, Ana? Oi, Paulo. Oi, Simas. E aí, tudo jóia? Prazer em falar com você. Tudo ótimo. Sempre um prazer e muita alegria de homenagear o João do Rio. Eu tenho falado assim que cada dia que passa eu fico mais feliz de ser ele, porque a gente vai descobrindo coisa, né? Como todos os autores, quando a gente mergulha, eu que não sou especialista e tal, só era uma leitora, quando você vai mergulhando tem profundidades sobre ele. Assim, o Simas é um que me ajudou muito a descobrir essas camadas, como se diz hoje em dia, mas a gente está muito feliz nessa homenagem. Convidamos aqui para conversar com você e com os nossos ouvintes o grande Luiz Antônio
Simas, que volta ao nosso podcast. Já fez outro dia uma pontinha saborosa ali sobre o bife a Camões no nosso episódio especial, que ficou maravilhoso, Simas. Muito obrigado. O bife a Getúlio é uma coisa que eu apreciava, mas não sabia que tinha esse nome. O bife são os 3 ovos encavalados, né? Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Ana? Obrigado. É verdade, agora fizemos aí os bifes famosos, enfim, mas é uma alegria estar aqui de novo conversando com vocês, sobretudo a respeito, né, de João do Rio, que é um autor fundamental, enfim, uma paixão que me arrebatou quando eu ainda estava na Faculdade de História da UFRJ, estudando o Brasil República, o Rio de Janeiro, e poder conversar sobre João do Rio, que vai ser homenageado dessa forma tão bonita, né, pela Flip, é uma tremenda de uma alegria. Então eu não consigo imaginar um outro intelectual mais adequado que você, ou inadequado que você, não sei se seria, para apresentar o João do Rio aos leitores, né? Eu queria falar primeiro um pouquinho do sentido da homenagem, porque às vezes já ouvi críticas, inclusive quando fui curador, de que era uma coisa um pouco antiquada, homenagem, mas é muito legal porque você consegue representar um autor, né, Ana, para o público que fatalmente não leu, né? Assim, mesmo os grandes autores da literatura brasileira sabemos que precisam ser mais lidos e muita gente ali, bacaninha, nunca abriu um livro dos homenageados e suscita pesquisas, livros, conversas, notícias, enfim, um monte de coisa que se arrasta junto com essas homenagens. Queria que você falasse um pouco por que você escolheu o João do Rio para ser homenageado em 2024. Paulo, eu acho... Bom, primeiro que eu concordo com você. Eu acho que homenagem... Tem muita gente que pensa isso. Será que é a hora da gente ficar homenageando o autor que morreu e tal? Mas eu acho que sim. Porque eu acho que a gente lê muito poucos os nossos autores queridos, né? A literatura brasileira é um manancial, não tem fim. A gente pode ficar fazendo a Flip por 200 anos e homenageando autores que merecem ser lidos e relidos. Então eu acho sim que é um jeito de resgatar. O João do Rio eu escolhi por alguns motivos, assim. Primeiro porque ele passou por um processo, é até uma injustiça de falar que ele ficou esquecido logo depois da morte, acho que depois que a mãe dele morreu, porque ele não tinha herdeiros, então ele ficou muitos anos esquecido, sem ser objeto de academia e de estudos. Mais de anos pra cá ele tem tido um revival, assim, muito interessante. Mas sobretudo porque ele é um homenageado que rende muito assunto. Ele é um cara que foi um dos inventores do jornalismo no Brasil, então ele transforma o jeito de se fazer imprensa, de se fazer jornal, que é uma coisa que a gente sente até hoje. Ele foi o primeiro cara que colocou uma pedra fundamental no gênero crônica, que é considerada essa jabuticaba brasileira, o mais brasileiro dos gêneros, né? Porque é uma mistura de ensaio pessoal e que é o ensaio um pouco dos ingleses, mas como ela se transforma aqui no Brasil. E ele é um cara do Brasil em transformação. Isso é uma coisa que o professor Simas aí muito me ensinou, mas ele ali, na época das reformas do Rio de Janeiro, ele é o cara que olha tanto para uma cidade que se projeta, né, que ele quer que seja cosmopolita, parisiense, racional, né, positivista, assim, então ele tem um avanço das técnicas e da ciência, mas ao mesmo tempo com os pés muito fincados num passado que é incontornável e é interessantíssimo, que é o passado do horror da escravidão, mas também do tanto de cultura que veio construir o Rio de Janeiro e o país, assim. Então ele é um sujeito que opera nessa contradição, assim, de passado e futuro, que eu acho que é uma contradição que a gente, como Brasil, vive até hoje, e é muito interessante de entrar e de aprender e de ler nos textos dele isso tudo, assim. É um cara que, então, pelo visto, está em várias encruzilhadas, né, Simas, para usar um termo, não sei se próprio ou não, para falar de João do Rio, mas é um cara que estava sempre na rua, né, isso já traz um sabor especial. Queria que você falasse um pouquinho também de como você enxerga esse cara sendo homenageado hoje, o que ele tem a dizer hoje para o Brasil. Bom, primeiro eu acho que o João do Rio é um autor de encruzilhada. A gente tem uma certa mania de confundir encruzilhada com labirinto, né? Eu estou numa encruzilhada, não sei o quê. Pô, estar numa encruzilhada é uma beleza. Eu digo que ele é um autor encruzilhado em relação a muitas coisas. Quando você pega o estilo, ali você tem uma encruzilhada que envolve a crônica, que envolve a reportagem, que envolve o ensaio, né? Ele está naquela encruzilhada interessante. Quando você pensa na cidade em que João do Rio vive, é uma cidade que está encruzilhada entre um passado e um presente profundamente atravessados pela experiência da escravidão
e da reconstrução de sentidos de vida, que tem como protagonistas aqueles que foram escravizados e seus descendentes, e uma cidade que, em certo sentido, resolveu que precisava ser a Paris tropical. Eu até costumo dizer que a grande questão, o grande dilema do Rio de Janeiro e que viveu João do Rio é que o Rio de Janeiro é uma cidade oficialmente fundada para expulsar franceses, que num certo momento resolveu que tinha que ser francesa para negar que era africana. E o João do Rio, ele está banhado nessas encruzilhadas, nessas contradições, e ele está banhado disso tudo entre o assombro, o horror e o fascínio, que é um negócio impressionante. Você repara que é um sujeito que está absolutamente fascinado com o que ele está vendo, ao mesmo tempo horrorizado. Ele tem medo, mas esse medo atrai, então ele vai. Ele vai para as ruas, ele vai para os becos, ele vai para as vielas, ele vai para os bulevares, enfim, ele transita. E acho que o mais importante, relevante, e aí a escolha da Ana é sensacional, o João do Rio, ele é um autor profundamente contemporâneo, porque o João do Rio fala de dilemas que estão muito vivos, esses dilemas que a gente está encarando hoje no Brasil, o passado escravocrata, como é que esse país se situa diante do século XXI, quais são as nossas contradições, os dilemas de um urbanismo desenfreado, o que está acontecendo ali, ele fala de tudo isso, o racismo religioso, muita coisa, é muito atual. E a outra coisa fundamental é que João do Rio, ao contrário do que o pseudônimo parece sugerir, ele é um autor que fala sobre o Rio de Janeiro, mas ele está dialogando com qualquer grande cidade. Então você vai ver a pertinência de João do Rio quando você pensa em São Paulo, quando você pensa em Paris, quando você pensa em Marrakech, porque são os grandes dilemas das cidades do mundo. É aquilo que está sendo colocado. É muito relevante, é contemporâneo, aponta para discussões muito sérias, é um autor contraditório, porque você pode tecer loas a João do Rio e pode também, evidentemente, questionar uma série de posturas que ele teve. Então, esse personagem em carne viva é absolutamente fascinante para que a gente discuta, sobretudo, o nosso tempo. Por isso, acho que é uma beleza essa escolha do João do Rio. O João do Rio não me parecia um autor canônico exatamente, né? Ele estava um pouco na margem e agora está sendo levado para o centro, vamos dizer assim, né? Assim como a Pagu, por exemplo, quando foi recentemente homenageada. Mas o cânone é interessante quando ele é conflitivo, né? Usando essa expressão bem argentina. Tem uma coisa aí legal que você fez mesmo de trazer uma faísquinha para o cânone, fazer ele se repensar. Mas só essa questão do cânone, assim, eu acho que a gente tem... Sabe aquela coisa que o James Wood, o grande crítico literário norte-americano, fala? Tem os personagens retos, planos e os redondos, assim. Eu acho que nas figuras literárias a gente tem essa divisão também, muito grosso modo. O Machado, por mais que ele tenha 1 milhão de assuntos e seja o maior gênio brasileiro, ele é um cara do cânone inquestionável, assim, né? Você não passa falando de literatura sem passar pelo Machado. O João do Rio, ele nesse sentido, ele é round, porque ele é contraditório, ele estava num lugar sem estar, ele tem o amulatado, que foi um termo que foi muito colado ao nome dele quando ele foi recusado a entrar para a diplomacia e as primeiras recusas a entrar na Academia Brasileira de Letras. Ele mergulha nas religiões africanas, mas ele usa termos que hoje a gente olha e se horroriza. Eu acho que tem um pouco disso que o Simas fala também, de fascínio e repulsão que ele tem com o Brasil o tempo todo, assim, que é uma coisa que torna ele muito interessante, né? Então, eu acho que ele é provocador nesse sentido. Então, tem uma relação de amor e ódio com a Academia Brasileira de Letras, com a cidade, com as coisas, né? E acho que isso é infinitamente rico, assim, para pensar o Brasil mesmo, os assuntos todos que ele tira. Professor, qual era o Rio do João? O próprio Rio não sabia responder essa pergunta. É porque o Rio de Janeiro, primeiro, é uma cidade profundamente encruzilhada por uma série de diásporas. Quando a gente pensa diáspora, a partir da ideia do translado, o deslocamento de uma determinada comunidade de um ponto para outro, a gente sempre ressalta que diásporas aniquilam identidades, destroem sociabilidades, sequestram laços de coesão social, desmantelam tudo. Mas se toda diáspora desmantela, toda cultura de diáspora reconstrói
inventivamente aquilo que foi dilacerado. E o Rio não era só a cidade das diásporas africanas diversas, mas era a cidade da diáspora cigana, mais impactante das Américas, uma cidade marcada por uma diáspora de judeus pobres, judias, as polacas, que era muito impactante, uma diáspora dos diversos nordestes que vem para a capital federal. E, ao mesmo tempo, essa cidade em ebulição, ela está no centro de um debate a respeito do que seria o Brasil republicano, do que seria o Brasil pós-abolicionista. E aí você tem uma geração de homens públicos e intelectuais que resolvem simplesmente que este Brasil precisava ser fundamentalmente europeu. Então isso significava basicamente você apagar os elementos simbólicos e os modos de construção de vida dos descendentes de africanos, dos ciganos, dos judeus pobres, dos nordestinos diversos, das macumbas, dos terreiros, dos batuques. Apaga tudo isso. Mas ao mesmo tempo, se você apaga tudo isso, você desmantela a própria cidade. Então esses impasses, eles estavam de uma maneira muito intensa, aflorando no momento em que o João do Rio está vivenciando a cidade. É uma cidade entre o horror e a beleza. Eu costumo dizer que essa cidade do João do Rio, ela tem como símbolo um pedaço de pau, porque é o pau que bate no corpo, mas que também é baqueta, que bate no couro do tambor para inventar o mundo como samba. E ele vivencia tudo isso de uma forma muito intensa. Você imaginar o sujeito que vai para presídio, o sujeito que vai visitar, né, as ruas onde ficavam os vendedores de ópio, o camarada que de repente vai observar como é que agem os pequenos trambiqueiros, o cara que vai pro meretrício, ao mesmo tempo o sujeito que está no boulevard, e um cara que fazia questão de dizer o seguinte: ele gostava de elite e de pobre, ele achava a classe média completamente desinteressante. Então ele dizia isso: o miserável e o requinte dos salões, esses me interessam. Agora, aquilo que está no meio é complicado. Então ele vivencia essas contradições. E quando você lê João do Rio, você lê uma página, por exemplo, da Alma Encantadora da Ju, você tem a impressão que ele ama aquele Rio de Vielas. Na página seguinte você tem a impressão que ele está horrorizado e acha que a solução é o Rio francês. Um sujeito que estava apavorado com o automóvel, no momento que você tinha 2 automóveis só na cidade, mas ele já profetizava, né? O mundo ele tinha dominado razão, e sequestrado ele pelo morreu carro. no automóvel, morreu no táxi, né? Sim, morreu no táxi, morreu novo no táxi, com aquele enterro magnífico e muito significativo, que o enterro dele tenha parado exatamente a Avenida Central, atual Rio Branco, que de certa maneira é a artéria que condensa as contradições cariocas, né? Então é uma cidade em carne viva que ele está vivenciando. E olhe, só para concluir, Paulo, a gente hoje consegue de alguma forma reconstruir o que era essa cidade muito por conta dos vestígios que João do Rio aponta. Gosto muito daquele livro que foi atribuído a ele, que é o Memórias de um Rato de Hotel, que foi publicado no final do século XX pela editora Dante, depois de ter tido uma edição inicial lá atrás, mas em que ele, como repórter, conhece um golpista, né, uma espécie de Pablo Marçal, que tinha aparecido no Rio de Janeiro e que dava golpe nos ricaços que visitavam a cidade para fazer negócios e tal, os fazendeiros com dinheiro vivo na mala, mas ficava amigo deles, apresentava cartão de visita. E o João do Rio faz uma espécie de reportagem em primeira pessoa, encarnando esse bandido genial que consegue enganar os trouxas, que faz uma psicologia do bandido. Ele é o nosso Arsène Lupin, né? O doutor Antônio, que de certa maneira disfarçava o nome. Eu não vou lembrar agora, mas acho que o nome dele era Arthur Maciel. Aí ele virou o doutor Antônio. Mas você sabe que tem uma coisa que é muito interessante na história do doutor Antônio, nas entrevistas que saem antes da narrativa em primeira pessoa, ele é praticamente um analfabeto, ele não lê, ele não sabe, mal sabe escrever. E quando o João do Rio faz a primeira narrativa, ele fala de vários autores franceses que são referências do João do Rio, do Paulo Barreto, assim. Então, por isso que o Plínio Doyle faz essa atribuição. E aí tem uma história que agora, semana passada, a gente fez o ciclo sobre o João do Rio no Sesc, aqui em São Paulo, e foi muito bom, porque além do Simas, a gente teve outros pesquisadores do João do Rio que trouxeram histórias interessantíssimas, assim, e tem uma que ele tentou fazer isso com o João Cândido, o Almirante Negro, que durante a revolta da Chibata, ele se aproximou muito
dos revoltados, assim, e aí quando eles abafam a revolta e prendem todo mundo e matam a maior parte, né, jogando cal no porão, é uma coisa super cruel, o único que sobrevive é o João Cândido. E ele vai, quando o João Cândido sai da prisão, ele pega um táxi e vai direto pra redação falar com o João do Rio. E o João do Rio tentou fazer essa escrita em primeira pessoa. Então, poderíamos ter um livro de relatos de primeira pessoa do João do Rio narrando o Almirante Negro, imbuído dessa história. Tudo isso para dizer que é essa imensa qualidade, que é uma curiosidade que ele tinha pelas pessoas, mas uma empatia com esses tipos, assim, né? Então, ouvir o Larápio, ouvir o João Cândido, tem um dos textos da Alma Encantadora da Rua, que são os velhos cocheiros, é de uma beleza, assim, a humanidade, como ele vai entendendo o sistema de trabalho, a dureza da vida daquelas pessoas e a importância que eles têm para a constituição da cidade. Eu acho muito bonito que é um jornalismo humano nesse sentido, né? E aí antecipa a coisa do novo jornalismo norte-americano, porque ele se coloca ali, mas ele consegue ver aquelas pessoas com uma imensa beleza, interesse pela sua humanidade, assim. Então acho que isso também é o que fez ele, esse repórter tão especial, que é como a Julia O'Donnell, que é uma pesquisadora, chama de etnografia. Fala que o que ele faz é uma espécie de etnografia da cidade, porque consegue entrar nos esquemas, nos sistemas, e uma compreensão que não é só pelo exótico também, é pelo que há de humano e de vivo ali e que é muito bonito. E aí, mas eu queria saber um pouco mais da vida desse cara, assim. Existe uma biografia dele? Existe uma excelente biografia dele, escrita pelo João Carlos Rodrigues, que é um autor carioca, que esteve com a gente no ciclo também. O João Carlos, eu gosto sempre de enaltecê-lo, porque ele foi um dos primeiros pesquisadores que, quando o João do Rio quase não era conhecido, o João Carlos ficou fascinado por uma edição do Cinematógrafo, que é um dos livros que juntava as crônicas, que foi lançado ainda em vida do João do Rio, e ele começou a ler tudo e foi para a Biblioteca Nacional no tempo que não tinha hemeroteca digital e leu todos os jornais em que o João do Rio escreveu e fez um catálogo de 2.400 crônicas ou algo quase assim por aí, e que ele fazia assim, nesse tempo as crônicas no jornal e as reportagens não tinham título, então ele falava dia tal, 2 páginas, o tema é o surgimento do automóvel, não sei, ele fez um resumo dessas 2.500 crônicas e com base nessa pesquisa, depois ele fez uma biografia que foi lançada ainda nos anos 80 pela Civilização Brasileira e que agora está sendo relançada. É uma biografia muito boa, porque eu acho que tem um desafio da biografia que é não ser nem muito apaixonado, nem muito antagônico, né? E eu acho que o João Carlos, ele consegue essa medida de descrever o que era esse sujeito flanando pelo Rio de Janeiro. Ele tem uma coisa bem no começo da biografia, isso que você falou da gente entender o que é a cidade, sim, mas que ele vai falando. Então ele pegou a rua direita atual não sei o que, a avenida não sei o que, atual não sei o que. Então é como se ele sobrepusesse um mapa do Rio de Janeiro hoje em cima de um mapa do passado pra gente entender esses caminhos que o João do Rio trilhou assim e que são muito valiosos. É uma ótima biografia. Eu recomendo muito pra quem tá com interesse nele e que quer começar a entender melhor assim. Bom, agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com apenas R$ 23,00 por mês, você contribui financeiramente para a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas newsletters e várias outras plataformas que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido para ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. Aproveita para explorar o nosso novo site, que está uma beleza e que foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa entrevista, sobre os melhores momentos da conversa e outras coisas mais, é só entrar na seção de podcasts do nosso site.
Bom, antes de seguir com o programa, a gente tem um recado para você das edições Sesc São Paulo. As edições Sesc trazem de volta as livrarias Mário contra Macunaíma, de Carlos Sandrone. Em edição revisada e atualizada, a obra investiga a atuação política de Mário de Andrade e sua importância à frente do Departamento de Cultura de São Paulo nos anos 1930. O livro explora os embates políticos, intelectuais e administrativos que marcaram as primeiras iniciativas de organização e gestão de bens culturais na cidade. Sandrone desvela as complexas experiências políticas e culturais de um intelectual que dedicou sua vida a entender a identidade nacional. Quer saber mais? Adquira seu exemplar nas unidades do Sesc São Paulo ou nas principais livrarias. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa da Ana Lima Cecílio com Luiz Antônio Simas. O João do Rio, ele seria o clássico mulato carioca. Aquela coisa de filho de um positivista, inclusive, muito ligado ao Teixeira Mendes, ao Miguel Lemos e da Negra. Então, João do Rio, a rigor, ele já é um sujeito que nasce naquele Rio de Janeiro marcado por essas encruzilhadas entre o branco, o negro, o passado escravista, a herança europeia, os impactos da transição da monarquia para a república, o pai professor, aquela coisa, portanto, mais intelectualizada e tal, que dizem que era um bonachão, as biografias falam isso, que era um sujeito, inclusive, piadista, um sujeito muito afável. Alguns acham que por isso o João do Rio talvez fosse um pouco tímido. Então ele vive exatamente nessas encruzilhadas. Há suspeitas, inclusive, sobre a questão da sexualidade do João do Rio, que é uma coisa que se fala que naquele momento, o livro do João Carlos trata disso de uma forma muito interessante. Seria o João do Rio gay? Não seria gay? A maneira como ele se vestia? O que estava escondido ali ou não? O que se revela? Porque ninguém chega a afirmar, por exemplo, que ele era gay ou não era. Então, de certa maneira, é esse personagem absolutamente fascinante. Filho de um Rio de Janeiro que é encruzilhado por referências europeias e por referências africanas, e aí tem a questão do pai e da mãe. Filho de um Rio de Janeiro, isso eu acho interessante, em que a cultura letrada, ela é o tempo todo rasurada pela oralidade das ruas, que eu acho que tem muito dessa questão do pai e da mãe dele, a cultura letrada e a cultura das ruas, a cultura oral e a cultura que se expressa no positivismo, na matemática positivista, naquele negócio todo, o que, novamente, cai no que você apontou perfeitamente. É um sujeito rasurado por todas as encruzilhadas. Esse é um detalhe fascinante, porque você não consegue encontrar nada em João do Rio, nem na trajetória pessoal dele, nem na trajetória vinculada ao exercício intelectual, ao jornalismo, à crônica. Você não consegue encontrar pureza, no sentido mesmo de algo que não é rasurado e atravessado por outras experiências. Você não consegue encontrar essência. Ele é cruzado por tudo isso desde o nascimento. Você já imaginou o que é o sujeito ser batizado no rito positivista? E daqui a pouco ele vai escrever lá na frente Religiões do Rio, mergulhado nesse universo de babalaôs, de babalorixás, de mães de santo, de gente que macerava folha, que fazia as mais variadas mandingas, ritos de fechamento dos corpos. Você imagina a loucura que é esse tipo de coisa. Então eu acho que ele, de certa maneira, encarna, e aí é uma certa ousadia que eu coloco aqui, mas eu acho que o João do Rio, ele é um personagem, ele é um pseudônimo, ele é o Paulo Barreto, ele pode ser tudo isso, mas eu acho que o João do Rio, a rigor, ele encarna a cidade como ente. Então, a rigor, o João do Rio é o Rio de Janeiro. O Paulo Barreto escolheu esse pseudônimo porque ele é a cidade. O personagem é a cidade. Ele tem uma coisa que é muito fascinante, que é essa pluralidade, que ele brincou um pouco com os pseudônimos, né? As pesquisadoras que estiveram nesse ciclo do Sesc, elas foram fazendo assim, ele tinha o Paulo Barreto, depois o João do Rio demora um pouco para nascer, mas tinha o X, tinha o Joe, tinha o Claude, quando eram as coisas mais dos salões da alta sociedade, assim. Eu acho que essa proliferação não chega a ser um Fernando Pessoa, né? Não é uma questão de
heterônimos, assim, mas era um jeito dele organizar e demonstrar esse interesse muito plural pela cidade. Então, isso que ele fala reiteradamente, que o Simas citou, que ele fala, só me interessa os salões e a canalha, que é como ele chama a classe baixa da gente miúda ali, assim, né? Que o meio é a classe média, que é de onde ele vem. E aí ele tem uma coisa que eu acho muito interessante também para pensar um pouco o surgimento do jornalismo no Brasil, que é um tema também que eu acho que o João do Rio traz. Ele, filho de classe média, filho de um professor do Pedro II, como diz o Simas, tinha um status ali, e de uma mãe que já era filha de negra, né? Ele é a terceira geração de negros, assim, desse embranquecimento, que é uma coisa muito brasileira também. Mas ele, nesse lugar, ele era fascinado pela Europa, morria de vontade de fazer essa viagem, mas ele só vai à Europa depois que ele lança As Religiões do Rio, e aí é um super sucesso, que é o primeiro livro que ele junta as reportagens. E é um sucesso imenso e ele ganha um dinheiro pelo livro. Então, a primeira viagem que ele faz é um dinheiro que vem do jornalismo, dessa invenção da profissão. Porque até então, os jornais no Brasil, no Rio de Janeiro, eram folhas de opinião política, né? Então, quem escrevia eram os políticos, era a classe alta, e era um lugar para esse debate de opiniões, de ideias, de sonetos. E era uma coisa mais inócua, né, nesse sentido. O Machado nunca viveu de jornalismo. Ele tinha o emprego dele na diplomacia. O José de Alencar nunca viveu de jornalismo. E o João do Rio não só vive, como ele enriquece, ele consegue ascender, ele consegue fazer seus ternos de veludo verde, meio imitando o Oscar Wilde, né? Então, tem também isso, assim, isso o João Carlos Rodrigues, que é o biógrafo, brinca, isso é a coisa que o Simas estava falando da suspeita pela sexualidade. Tem isso, assim, o cara foi o maior divulgador do Oscar Wilde no Brasil, né? Ele traduziu e trouxe os livros, ele se vestia como um dandy, ele tem textos assim que ele fala, e seguia os marujos pela rua escura. Então tem uma insinuação assim, e na obra dele, de modo geral, tem uma sexualidade muito forte também, né? Que é essa sexualidade da atração e da repulsa, mas os contos, principalmente, né, Simas, o Bebê de Tarlatana Rosa, o Dentro da Noite, é um carnaval, é um lugar do mascaramento e de você poder se entregar a uma sexualidade que era totalmente escusa, não só a hétero, mas, sobretudo, a uma sexualidade homossexual, assim. Então, acho que ele tem esse mistério também, que é muito fascinante, assim. O Religiões do Rio, o João Carlos fala isso, vendeu 8.000 exemplares. Isso, para a época, é um absurdo. E essa coisa da brincadeira do Oscar Wilde, o próprio João do Rio alimenta um certo boato que ele teria tido um affair, ou pelo menos um flerte com a Isadora Duncan, quando ela veio em 1912, e aí o pessoal da época dizia que era ele mesmo que estava divulgando a falsa notícia de que ele e ela teriam tido, enfim, um pequeno romance, não sei o que e tal. Ou seja, ele é pioneiro até nesse negócio, né? De você conseguir colocar na imprensa notas sobre um suposto affair, aquele negócio todo, e ficava essa discussão. Então é uma figura extraordinária, porque ele alimentava o próprio personagem, né? Ele escrevia no jornal, e os escritores de prestígio escreviam em revistas. Naquela época o Rio tinha belíssimas revistas, e era ali que o Bilac escrevia, o próprio Machado, né, escrevia em revista também. O João do Rio ficava no lugar mais sujo do jornal, né? Sim, ele ficava, mas só uma coisa do jornal que é muito bonito, assim, isso dá para dar um Google e ver. Ele foi o cara que, primeiro, ele trouxe botar título grande no jornal, que o jornal não tinha, uma manchete. O jornal era só letras garrafais, era só aquelas coluninhas muito espremidas, assim, e ele coloca manchete e ilustração. A primeira vez que coloca uma ilustração colorida nas capas do jornal foi o João do Rio, que trouxe isso de Paris, assim. Então ele tinha esse amor, e no final ele tinha o próprio jornal, né, Simas? Ele passa por vários ali pela Gazeta e tal, escrevia em vários, tinha um momento que ele escrevia em mais de um, mas no final ele fundou um próprio jornal que chamava A Pátria, e inclusive quando ele morre, esse grande enterro, que tem essa descrição muito impressionante do enterro dele, porque o Rio de Janeiro nessa época tinha menos de 1 milhão de habitantes, e diz que são 100 mil pessoas na rua. Ele teve um enterro de Vitor Hugo. Acho que nenhum outro autor brasileiro teve um enterro tão volumoso e com
comovido, né? Ele morreu antes de completar 40 anos e parou a cidade, assim, é muito impressionante isso. Quando ele morreu, ele tinha arrumado uma briga na Academia Brasileira de Letras. Ele já tinha virado imortal, inclusive diz que na posse ele foi a primeira pessoa que usou o fardão, ele estreou o fardão na BL, mas ele tinha brigado, não me lembro exatamente porque, o João Carlos conta isso na biografia, e ele pediu, a mãe dele fez ele ser velado na sede da Pátria, que é o jornal. Então ele foi velado no próprio jornal, assim, que saiu de lá, aquele cortejo de táxis, cheio de coroas de flores e a cidade toda comovida. É uma coisa, é muito impressionante a descrição do que foi esse enterro. Ele, quando funda a Pátria, e aí tem a ver com os problemas que ele vai ter na academia, ele se mete numa confusão porque a Pátria acaba sendo um jornal que começa a defender muito os portugueses que viviam no Rio de Janeiro. Porque era uma cidade marcada por um antilusitanismo que era muito forte. E você tinha uma vertente nacionalista que na literatura na República se expressa em autores como o Raul Pompeia, o Euclides da Cunha, os irmãos Arthur e Aloysio Azevedo odiavam os portugueses do Rio de Janeiro. E na Pátria, tanto que os detratores, e aí entra essa questão da sexualidade, começam a chamar a Pátria de Amátria, né, que era o jornal dele. E tinham acusações terríveis. Ele era acusado de que uma parte do dinheiro dele é porque os endinheirados portugueses davam dinheiro para o João do Rio defender a colônia portuguesa. Acusações de que ele comia nos restaurantes portugueses. Ele chegou a ser agredido por causa disso. E é muito curioso. E isso gerou muita celeuma, inclusive, na própria academia. Essa coisa de ter o próprio jornal, do jornal, de certa maneira, ir na contramão de um certo clima de antilusitanismo que era muito forte na cidade, suscitando acusações de que ele era quase um laranja dos portugueses que queriam um defensor na imprensa. Então é fascinante, né? Porque ele ainda entra nesses duelos de imprensa, não eram mais os duelos que você resolvia com espada e tal, e aí vem a bronca da academia. Agora, falam que foi a mãe, né, que virou e disse que não, ele me disse que jamais gostaria de ser enterrado na academia, aquele negócio todo, mas isso passa muito por essa questão mesmo da polêmica da Pátria, está inserida inclusive nessa questão dos portugueses do Rio. Eu queria então saber uma panorâmica de vocês dos lançamentos do João do Rio, quer dizer, eu de cabeça falaria dos livros que mais conhecidos, A Alma Encantadora das Ruas, mas que mais está saindo de legal que vocês destacariam para a gente ficar de olho? Tem um livro da editora Chão, de crônicas, né? Sim, esse da editora Chão é uma pesquisa feita pela Juliana Bulgarelli. O livro chama O Fim do Machixe e Outras Crônicas, tem esse título maravilhoso que é O Fim do Machixe, e são crônicas até então inéditas em livro, e é um livro muito gostoso de ler, assim, é uma seleção muito boa da Chão. E a Carambaia fez uma edição, a Carambaia é uma editora que está fazendo 10 anos, e o primeiro livro deles era uma caixinha do João do Rio, com teatro, folhetim e crônicas, e agora eles fizeram uma edição só das crônicas, chamado Gente às Janelas. São essas crônicas reunidas também pela primeira vez em livro, que tem coisas lindas, também dessa coisa das pequenas profissões e do flaner, assim. Esses dois eu destacaria. Além, eu destacaria esses dois porque eu tô guardando uma pro Simas falar, uma nova edição da Alma Encantadora das Ruas, que ele pode falar melhor do que eu. A Civilização Brasileira, né, o Grupo Record da Civilização Zé Olímpio, vai lançar uma edição da Alma Encantadora das Ruas com uma introdução minha, relativamente longa ali sobre a cidade, aquele momento, e com notas, né? Eu fiz notas para situar o leitor que não é do Rio de Janeiro, e o do Rio de Janeiro também, na leitura da Alma Encantadora das Ruas. Então são 103 notas, se eu não me engano. Quando falo que, para quem é do Rio de Janeiro também, porque o João do Rio, e aí não tem, ninguém consegue descobrir isso, ele cismava com as ruas, então se recusava a chamar as ruas pelo nome que elas adquiriram contemporaneamente, e aí daqui a pouco ele está chamando a praia de Dom Manuel, e a praia já não existia mais, e o Largo do Capim. Então vai ser lançada uma edição da Alma Encantadora das Ruas, com uma introdução minha e com notas que eu preparei para situar o livro no Rio de Janeiro contemporâneo, enfim, facilitando até a leitura para quem quiser embarcar nessa viagem. Mas, ó, só para completar as referências bibliográficas, tem uma edição nova da biografia do João Carlos Rodrigues, que a gente citou várias vezes aqui, que também é da Civilização Brasileira. Eu recomendo muito, porque ele se aproxima muito. O João do Rio foi das primeiras pessoas a construir um palacete em Copacabana, então tem a expansão da cidade, e tudo isso tá na biografia do João Carlos, que é muito interessante. E, já que você citou o Memória de um Rato de Hotel, esse livro que foi lançado pela Dantes no final dos anos 90,
90 ali, né? Ele vai ser relançado por uma editora chamada Elo e que vai fazer essa ediçãozinha do Dr. Antônio, que é o texto atribuído ao João do Rio. Sim, mas você também está lançando um livrinho agora, assim, como se fosse uma novidade, porque você está sempre lançando livros incríveis. Um bestiário. Isso, é pela Bazar do Tempo, é isso? Bazar do Tempo, é o bestiário. Na verdade, o bestiário, eu tinha feito um grande trabalho, grande no sentido, não grande de importante, grande no sentido de volumoso, para Bazar do Tempo, na época em que a gente fez o Almanaque Brasilidades. Mas aí eu percebi que tinha muita coisa ali que dava para destrinchar aquilo ali em outras coisas. Então é uma trilogia que eu estou fechando agora. O Almanaque Brasilidades, o Santos de Casa e o Bestiário de Monstros, Visagens e Assombrações do Brasil. Um livro que eu venho escrevendo já há bastante tempo. E aí a gente vai lançar também na Flip esse bestiário com monstros, visagens e assombrações brasileiras, que eu suspeito que o João do Rio gostasse, porque ele traz muito das assombrações urbanas também. Eu só ia emendar, já que falamos da Bazar do Tempo, que eles também estão lançando um livro chamado Júlia do Rio, que são as crônicas da Júlia Lopes de Almeida, contemporâneas ao João do Rio. Eu dei uma olhada, ainda não li o livro todo, mas é muito interessante, como eu tô muito cheia de João do Rio, você vê uma outra visão, uma visão que é um pouco mais doméstica, porque a mulher estava mais no esquema da casa e dos salões do que essa loucura do João do Rio que desce pra rua. Mas é um livro que eu acho que faz um ótimo diálogo para ter uma visão da sociedade carioca, e elas puseram esse nome, Júlia do Rio, porque também tá ali muito contemporânea e muito conterrânea, mas é uma visão diferente e super interessante. Ela escreve muito bem também. Sim, mas eu vou terminar aqui pedindo para você me explicar uma coisa ainda sobre a questão da baixa gastronomia. E o bife ao metrô do Café Lamas, você sabe o que é, não? O bife ao metrô? Bife ao metrô, tá lá no cardápio do Lamas. Não, mas esse é muito recente, porque é quando o Lamas muda. O Lamas ficava no Largo do Machado, onde era o Cinema São Luís. E o Lamas teve que sair dali por causa das obras do metrô, e o Lamas acaba se transferindo para onde está hoje, a Marquês de Abrantes. Então esse bife ao metrô é uma, digamos, algo surpreendente, mas suspeita-se que tem alguma coisa a ver com uma novidade do Lamas em virtude da mudança para o novo local, né? O Lamas foi frequentado pelo Machado de Assis, João do Rio também teve lá, muito provavelmente, né? Todo mundo. O Lamas certamente, não tinha como. Não nesse Lamas. Nesse Lamas não dá pra gente sentar imaginando que o cara estava sentado aqui também, e etc. Porque o metrô expulsou o Lamas do seu lugar original. Certo, e agora eu vou te contar o que é o filé ao metrô. É atravessado por um túnel de presunto. Ah, é? É, interessante. Eu fui ao Lamas e já pedi isso aí uma vez. Isso é uma novidade, então, Exato. Agora do Lamas, hein? Eu sei que a relação do Lamas com o metrô é que ele foi expulso. Vai ver que é uma vingança do Lamas, né? Nós vamos nos vingar inventando aqui o bife ao metrô. Mas certamente o João do Rio deve ter frequentado o Lamas. Aquela turma toda, é porque ali, só para concluir, não quero me alongar, aquela turma era a turma da Colombo, do Sassarico na porta da Colombo, do Olavo Bilac, etc e tal, e o Lamas. Agora, o Bilac era um cara que fazia muita inimizade, então ficava uma coisa meio, eu vou pra Colombo, mas o Bilac tá lá e tal, mas o Lamas é um clássico, sem dúvida nenhuma. Maravilha, então nos vemos lá, ou quem sabe em Paraty. Muito obrigado, Simas, pela sua entrevista, vamos aguardar a sua conferência, certamente vai ser incrível. Obrigado, Ana Lima, também, parabéns pela curadoria. Eu que agradeço. Valeu, Obrigadíssima, Paulo, pela conversa, e Simas sempre Beleza, pela gente. aula. Gente, obrigado. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da escritora e tradutora Luísa Geisler. Ela é autora do romance Quiçá, que foi publicado pela Alfaguara neste ano, e de Enfim Capivaras, publicado em 2019 pela Seguinte. A Luísa indicou O Beijo da Mulher-Aranha, romance do Manuel Puig, traduzido pela Glória Rodrigues. Publicado em 2003 pela José Olímpio, o livro hoje em dia está esgotado.
Olá, eu sou Luisa Geisler, eu sou escritora, tradutora e doutoranda na Universidade de Princeton, e a minha recomendação é O Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Puig. Puig foi escritor, ativista, membro fundador da Frente de Liberação Homossexual em 1971. O livro também trata disso, ele conta a história de 2 prisioneiros em uma cela no 3º governo de Perón. Um deles é um militante revolucionário de esquerda e o outro é uma transexual, o que a gente chama de uma travesti, acusada de corrupção de menores, e ambos começam a criar uma relação complexa, forçada ali pelo espaço, mas também com esse fundo poético, essas conversas sobre cultura pop, especialmente cinema, e fantasias e idealização, essas fronteiras, essas paredes entre eles começam a perder um pouco essas barreiras, né? Esse livro, ele foi muito criticado, foi censurado pelos 2 lados, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas ao mesmo tempo ele fez muito sucesso, foi adaptado em filme, foi adaptado em comédia musical, na Broadway, ganhou Tonys e tudo mais. Eu sei que não é uma recomendação de nenhuma maneira desconhecida. O Puig teve um bom momento de sucesso pelos anos 80, mas acho que também já surgiu uma nova geração de leitores que talvez não o conheça tão bem. Para a geração de leitores que já conhece o Puig, eu faço uma segunda recomendação, que é O Sangue de Amor Correspondido, que foi um livro que o Puig escreveu primeiro em português e depois traduziu ao espanhol, e ele escreveu esse livro quando morava no Rio de Janeiro. Ele morou em Copacabana e depois foi para o México, onde terminaria falecendo. Acho que a minha recomendação de maneira geral é o Manuel Puig. Para quem não conhece O Beijo da Mulher-Aranha, para quem já conhece O Sangue de Amor Correspondido, para deixar um pouco de um desafio também de achar esse livro em sebos, que existe. Eu tenho e é possível encontrar. Então essa foi a dica da Luisa Geisler, O Beijo da Mulher-Aranha, de Manuel Puig, publicado pelo José Olímpio em 2003. Agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação deste episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que achou desse episódio. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 23 por mês. Então, muito obrigado a Adriana Teixeira, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, André Viana, Camila Sardenberg, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Célio Braga, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Boulos, Cláudia Penteado, Cíntia Vasconcelos, Diana Radomisler, Gianni Maia, Elisa Von Randl, Érica Jorgino, Fábio Calvan, Fernanda Calef Barbeta, Flávia Cristina Aparecida Silva, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Rayesha Benevenuto e Souza, Jaime Mendes, José Osmar Azevedo Carneiro, Keren Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Luiz Antônio Timóteo Nicoliero, Luísa Franco, Márcia Cristina Fraguas, Marcos Apóstolo, Maria Bertrand, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Maria Filomena Gregori, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Mário Rick Fernandes, Marisa Werneck, Matheus Novaes Dias, Mauro Stein, Murilo Carvalho, Paula Fontana Fonseca, Paulo de Camargo Duarte, Pedro Cogo, Poliana Preto Miranda Catrim, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Rodrigo Bitar, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Rodrigo Moura, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Samuel Valim Bolonha, Tereza Bunte de Carvalho, Thiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim, Vitor Hugo Siqueira, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo, Viviana Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 120º episódio do 451 MHz. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.